Título 3. Dos recursos. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1º. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia do acórdão. Parágrafo 2º. O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por tribunal regional eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Parágrafo 3º. O tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança. Artigo 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Artigo 259. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Artigo 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou estado. Artigo 261. Os recursos parciais, entre os quais não se incluem os que versarem matéria referente ao registro de candidatos, interpostos para os tribunais regionais no caso de eleições municipais e para o Tribunal Superior no caso de eleições estaduais ou federais, serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas secretarias. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais recursos parciais de um mesmo município ou estado ou se todos, inclusive os de diplomação, já estiverem no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente em uma ou mais sessões. Parágrafo 2º. As decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 3º. Se os recursos de um mesmo município ou estado deram entrada em datas diversas, sendo julgados separadamente, o juiz eleitoral ou presidente do Tribunal Regional aguardará a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar em alteração do resultado do pleito que não tenha relação com o recurso já julgado. Parágrafo 4º. Em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa dos autos à instância superior, o juízo, ACO, esclarecerá quais os ainda em fase de processamento e, no último, quais os anteriormente remetidos. Parágrafo 5º. Ao se realizar a diplomação, se ainda houver recurso pendente de decisão em outra instância, será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julgamento. Parágrafo 6º. Realizada a diplomação, e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou presidente do Tribunal Regional comunicará à instância superior se foi ou não interposto o recurso. Artigo 262. O recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Parágrafo 1º. A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra a expedição de diploma. Parágrafo 2º. A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos. Parágrafo 3º. O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 dias após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo. Artigo 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem 2/3 dos membros do tribunal. Artigo 264. Para os tribunais regionais e para o Tribunal Superior caberá, dentro de 3 dias, recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. Capítulo 2.
dos recursos perante as juntas e juízos eleitorais. Artigo 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional. Parágrafo único. Os recursos das decisões das juntas serão processados na forma estabelecida pelos artigos 169 e seguintes. Artigo 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes. Artigo 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, oferecer razões, acompanhadas ou não de novos documentos. Parágrafo 1º. A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independente de iniciativa do recorrente. Parágrafo 2º. Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 dias, a intimação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. Parágrafo 3º. Nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não for encontrado o recorrido dentro de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no fórum, no local de costume. Parágrafo 4º. Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 5º. Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 horas para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo. Parágrafo 6º. Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito a multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a sua decisão. Parágrafo 7º. Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se por ele interposto. Capítulo 3. Dos recursos nos tribunais regionais. Artigo 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no artigo 270. Artigo 269. Os recursos serão distribuídos a um relator em 24 horas e na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros. Esta última exigência sob pena de nulidade de qualquer ato ou decisão do relator ou do tribunal. Parágrafo 1º. Feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá vista dos autos à Procuradoria Regional, que deverá emitir parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo na pauta, devendo o procurador, nesse caso, proferir parecer oral na assentada do julgamento. Artigo 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferi-la em 24 horas da conclusão, realizado-se ela no prazo improrrogável de 5 dias. Parágrafo 1º. Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo tribunal as justificações e as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorreram ao pleito e do representante do Ministério Público. Parágrafo 2º. Indeferindo o relator a prova serão os autos, a requerimento do interessado, nas 24 horas seguintes, presentes à primeira sessão do tribunal, que deliberará a respeito. Parágrafo 3º. Protocoladas as diligências probatórias, ou com a juntada das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá sem demora, vista dos autos por 24 horas, seguidamente ao recorrente e ao recorrido para dizerem a respeito. Parágrafo 4º. Fim do prazo acima, serão os autos conclusos ao relator. Artigo 271.
O relator devolverá os autos à Secretaria no prazo improrrogável de 8 dias para, nas 24 horas seguintes, ser o caso incluído na pauta de julgamento do Tribunal. Parágrafo 1º. Tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá devolvê-los em 4 dias. Parágrafo 2º. As pautas serão organizadas com um número de processos que possam ser realmente julgados, obedecendo-se rigorosamente à ordem da devolução dos mesmos à Secretaria pelo relator, ou revisor, nos recursos contra a expedição de diploma, ressalvadas as preferências determinadas pelo regimento do Tribunal. Artigo 272. Na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório pelo relator, cada uma das partes poderá, no prazo improrrogável de 10 minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. Parágrafo único. Quando se tratar de julgamento de recursos contra a expedição de diploma, cada parte terá 20 minutos para sustentação oral. Artigo 273. Realizado o julgamento, o relator, se vitorioso, ou relator designado para redigir o acórdão, apresentará a redação deste, o mais tardar, dentro em 5 dias. Parágrafo 1º. O acórdão conterá uma síntese das questões debatidas e decididas. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o tribunal dispuser de serviço taquigráfico, serão juntas ao processo as notas respectivas. Artigo 274. O acórdão devidamente assinado será publicado, valendo como tal a inserção da sua conclusão no órgão oficial. Parágrafo 1º. Se o órgão oficial não publicar o acórdão no prazo de 3 dias, as partes serão intimadas pessoalmente e, se não forem encontradas no prazo de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no tribunal, no local de costume. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á a todos os casos de citação ou intimação. Artigo 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. Parágrafo 3º. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 4º. Nos tribunais. 1. O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. 2. Não havendo julgamento na sessão referida no inciso 1, será o recurso incluído em pauta. 3. Vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. Parágrafo 5º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Parágrafo 6º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Parágrafo 7º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 salários mínimos. Artigo 276. As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior. 1. Especial. A quando forem proferidas contra expressa disposição de lei. B. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. 2. Ordinário. A. Quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. B. Quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo 1º. É de 3 dias o prazo para a interposição do recurso, contado da publicação da decisão nos casos dos número 1, letras A e B e 2, letra B e da cessão da diplomação no caso do número 2, letra A. Parágrafo 2º. Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo para a interposição dos recursos, no caso do número 2A, contar-se-á da sessão em que, feita a apuração das sessões renovadas, for proclamado o resultado das eleições suplementares. Artigo 277. Interposto recurso ordinário contra a decisão do Tribunal Regional, o presidente poderá, na própria petição, mandar abrir vista ao recorrido para que, no mesmo prazo, ofereça as suas razões. Parágrafo único. Juntadas as razões do recorrido, serão os autos remetidos ao Tribunal Superior. Artigo 278.
Interposto recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional, a petição será juntada nas 48 horas seguintes e os autos conclusos ao presidente dentro de 24 horas. Parágrafo 1º. O presidente, dentro em 48 horas do recebimento dos autos conclusos, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Parágrafo 2º. Admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido para que no mesmo prazo apresente as suas razões. Parágrafo 3º. Em seguida serão os autos conclusos ao presidente, que mandará remetê-los ao Tribunal Superior. Artigo 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro em 3 dias, agravo de instrumento. Parágrafo 1º. O agravo de instrumento será interposto por petição que conterá 1. A exposição do fato e do direito. 2. As razões do pedido de reforma da decisão. 3. A indicação das peças do processo que devem ser trasladadas. Parágrafo 2º. Serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida e a certidão da intimação. Parágrafo 3º. Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no prazo de 3 dias, apresentar as suas razões e indicar as peças dos autos que serão também trasladadas. Parágrafo 4º. Concluída a formação do instrumento, o presidente do tribunal determinará a remessa dos autos ao Tribunal Superior, podendo, ainda, ordenar a extração e a juntada de peças não indicadas pelas partes. Parágrafo 5º. O presidente do tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal. Parágrafo 6º. Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá ao recorrente multa correspondente a valor do maior salário mínimo vigente no país. Multa essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no artigo 367. Parágrafo 7º. Se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento próprio, o instrumento deverá ser formado com fotocópias ou processos semelhantes, pagas as despesas, pelo preço do custo pelas partes em relação às peças que indicarem. Capítulo 4. Dos recursos no Tribunal Superior. Artigo 280. Aplicam-se ao Tribunal Superior as disposições dos artigos 268, 269, 270, 271, caput, 272, 273, 274 e 275. Artigo 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 dias. Parágrafo 1º. Juntada a petição nas 48 horas seguintes, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal, que no mesmo prazo, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Parágrafo 2º. Admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido para que dentro de 3 dias, apresente as suas razões. Parágrafo 3º. Findo esse prazo, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 282. Denegado o recurso, o recorrente poderá interpor, dentro de 3 dias, agravo de instrumento, observado o disposto no artigo 279 e seus parágrafos, aplicada a multa a que se refere o parágrafo 6º pelo Supremo Tribunal Federal. Título 4. Disposições Penais. Capítulo 1. Disposições Preliminares. Artigo 283. Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. 1. Os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo juntas apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de tribunal eleitoral. 2. Os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral. 3. Os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou juntas apuradoras. 4. Os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 2º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista. Artigo 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a de reclusão.
Artigo 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Artigo 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional de uma soma de dinheiro que é fixada em dias multa. Seu montante é no mínimo 1 dia multa e no máximo 300 dias multa. Parágrafo 1º. O montante do dia multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário mínimo mensal. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o máximo genérico caput, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo, ao crime de que se trate. Artigo 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Artigo 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste Código e as remissões a outra lei nele contempladas. Capítulo 2. Dos crimes eleitorais. Artigo 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. Pena: reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Artigo 291. Efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição de alistando. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 292. Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida. Pena: pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 294. Revogado. Artigo 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Pena: detenção até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Artigo 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no artigo 236. Pena: reclusão até 4 anos. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena: reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena: reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Pena: reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Artigo 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pena: pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 304.
Ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Pena: pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena: pagamento de 15 a 30 dias multa. Artigo 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não há de entrega da mesma ao eleitor. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem. Pena: reclusão até 3 anos. Artigo 310. Praticar, ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada, qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do artigo 311. Pena: detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 311. Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa para o eleitor e de 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa. Artigo 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Pena: detenção até 2 anos. Artigo 313. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena: pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Artigo 314. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la. Assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Artigo 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 318. Efetuar à mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação. Artigo 190. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa. Artigo 320. Inscrever-se o eleitor simultaneamente em 2 ou mais partidos. Pena: pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa. Artigo 322. Revogado. Artigo 323. Divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral,
Fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3, até metade se o crime 1. É cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real. 2. Envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Artigo 324. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 10 a 40 dias multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Artigo 325. Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, e pagamento de 5 a 30 dias multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Artigo 326. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção até 6 meses, ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. 1. Se o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. 2. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou meio empregado se considerem aviltantes. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal. Artigo 326. A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Parágrafo 3º. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Artigo 326-b. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido contra a mulher. 1. Gestante. 2. Maior de 60 anos. 3. Com deficiência. Artigo 327. As penas cominadas nos artigos 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3, 1/3 até metade, se qualquer dos crimes é cometido. 1. Contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. 4. Com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. 5. Por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. Artigo 328. Revogado. Artigo 329. Revogado. Artigo 330.
Nos casos dos artigos 328 e 329, se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena. Artigo 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 332. Impedir o exercício de propaganda. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 333. Revogado. Artigo 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Artigo 335. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena, detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda. Artigo 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos artigos 322, 323, 324, 325, 326,328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencionamento, se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências. Art. 337. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias, inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos. Artigo 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no artigo 239. Pena, pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 339. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos ou documentos relativos à eleição. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral. Pena, reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 343. Não cumprir o juízo disposto no parágrafo 3º do artigo 357. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Pena, pagamento de 30 a 90 dias multa.
Artigo 346. Violar o disposto no artigo 377. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. Artigo 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 348. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro para fins eleitorais. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal inclusive fundação do Estado. Art. 349. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Artigo 350. Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. Artigo 351. Equipara-se a documento 348,349 e 350, para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. Art. 352. Reconhecer como verdadeira no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Artigo 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 348 a 352. Pena, acominada a falsificação ou a alteração. Artigo 354. Obter para uso próprio ou de outrem documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais. Pena, acominada a falsificação ou a alteração. Artigo 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Capítulo 3. Do processo das infrações. Artigo 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. Artigo 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. Parágrafo 1º. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por 2 testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma deste Código. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. Artigo 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá denúncia dentro do prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento,
ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Parágrafo 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Parágrafo 3º. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor, que no mesmo prazo, oferecerá a denúncia. Parágrafo 5º. Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 dias, não agir de ofício. Artigo 358. A denúncia será rejeitada quando 1. O fato narrado evidentemente não constituir crime. 2. Já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa. 3. For manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Parágrafo único. Nos casos do número 3, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. Artigo 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Artigo 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais. Artigo 361. Decorrido esse prazo e conclusos os autos ao juiz dentro de 48 horas, terá o mesmo 10 dias para proferir a sentença. Artigo 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 dias. Artigo 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias, contados da data da vista ao Ministério Público. Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 357. Artigo 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. Título 5. Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados. Artigo 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de demissão. Artigo 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas. 1. No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor. 2. Arbitrada a multa de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo. 3. Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no cartório eleitoral. 4. A cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais. 5. Nas capitais e nas comarcas onde houver mais de um promotor de justiça, a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral. 6. Os recursos cabíveis nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa serão interpostos para a instância superior da Justiça Eleitoral. 7. Em nenhum caso haverá recurso de ofício.
8. As custas nos estados, Distrito Federal e territórios serão cobradas nos termos dos respectivos regimentos de custas. 9. Os juízes eleitorais comunicarão aos tribunais regionais trimestralmente a importância total das multas impostas nesse período e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos números 2 e 3. 10. Idêntica comunicação será feita pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior. Parágrafo 1º. As multas aplicadas pelos tribunais eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio na secretaria do tribunal competente. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até 10 vezes se o juiz ou tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Parágrafo 3º. O alistando ou eleitor que comprovar devidamente o seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de multa. Parágrafo 4º. Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos sob a designação selo eleitoral, destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais, devidas à Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de selo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados. Artigo 368. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados. Artigo 368. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Artigo 369. O Governo da União fornecerá, para ser distribuído por intermédio dos tribunais regionais, todo o material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. Artigo 370. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições competentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefônica, radiotelegráfica ou radiotelefônica, em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. Artigo 371. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer às autoridades, aos representantes de partidos ou a qualquer alistando as informações e certidões que solicitarem relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificamente as razões e os fins do pedido. Artigo 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer nos documentos necessários à instrução dos requerimentos e recursos eleitorais as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou das que se apresentarem com 2 abonadores conhecidos. Art. 373. São isentos de selo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães, para os mesmos fins. Parágrafo único. Nos processos, crimes e nos executivos fiscais referente à cobrança de multas serão pagas custas nos termos do regimento de custas de cada Estado, sendo as devidas à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos. Artigo 374. Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais e os servidores públicos requisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral, que, em virtude de suas funções nos mencionados órgãos não tiverem as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou não. Parágrafo único. Revogado. Artigo 375. Nas áreas contestadas, enquanto não forem fixados definitivamente os limites interestaduais, far-se-ão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da Circunscrição Eleitoral em que, do ponto de vista da administração judiciária estadual, estejam elas incluídas. Artigo 376. A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será anualmente elaborada pelo Tribunal Superior, de acordo com as propostas parciais que lhe forem remetidas pelos tribunais regionais, e dentro das normas legais vigentes. Parágrafo único. Os pedidos de créditos adicionais que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços eleitorais, durante o exercício serão encaminhados em relação trimestral à Câmara dos Deputados, por intermédio do Tribunal Superior. Artigo 377. O serviço de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este,
Inclusive o respectivo prédio e suas dependências não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator mediante representação fundamentada partidário ou de qualquer eleitor. Artigo 378. O Tribunal Superior organizará, mediante proposta do Corregedor-Geral, os serviços da Corregedoria, designando para desempenhá-los funcionários efetivos do seu quadro e transformando o cargo de um deles, diplomado em Direito e de Conduta Moral irrepreensível, no de escrivão da Corregedoria símbolo PJ, a cuja nomeação serão inerentes, assim na Secretaria como nas diligências, as atribuições de titular de ofício de justiça. Artigo 379. Serão considerados de relevância os serviços prestados pelos mesários e componentes das juntas apuradoras. Parágrafo 1º. Tratando-se de servidor público, em caso de promoção a prova de haver prestado tais serviços será levada em consideração para efeito de desempate, depois de observados os critérios já previstos em leis ou regulamentos. Parágrafo 2º. Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, terá preferência para a promoção o funcionário que tenha servido o maior número de vezes. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos membros ou servidores de justiça eleitoral. Artigo 380. Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada pela Constituição Federal. Nos demais casos, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia já considerado feriado por lei anterior. Artigo 381. Esta lei não altera a situação das candidaturas a presidente ou vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, desde que resultantes de convenções partidárias regulares e já registradas ou em processo de registro, salvo a ocorrência de outros motivos de ordem legal ou constitucional que as prejudiquem. Parágrafo único. Se o registro requerido se referir isoladamente a presidente ou a vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, a validade respectiva dependerá de complementação da chapa conjunta na firma e nos prazos previstos neste Código. Constituição, artigo 81, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 9. Artigo 382. Este Código entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. Artigo 383. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de julho de 1965.